E aí, Ninja, beleza? Então, vamos para a parte 2 aqui do nosso game. Então, eu já tô aqui nessa mesma página que a gente parou no outro vídeo, mas antes, roda aí a vinheta. Então, vamos lá. A gente programou, né, no outro vídeo aqui, só um trechinho que seria da boia, que faz parte aqui também do cenário, tá? Então, eu vou sair aqui dessa programação. E aqui a gente vai fazer o seguinte agora. Como eu já tenho a minha boia aqui, eu só vou dar Ctrl C e Ctrl V, ó. E vou colocar aqui vou deixar 5 boias aqui, beleza? Ó, olhando de cima, esse aqui é o nosso cenário, agora a gente vai começar a colocar aqui os personagens, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou programar com vocês só um lado, tá? E aí, vocês vão fazer como exercício o outro lado, que é exatamente igual, tá? O que vai mudar vai ser só algumas cores e o que a gente vai configurar na lógica, mas eu vou explicar isso para vocês no final e vocês vão conseguir fazer, beleza? Então, vamos lá. Agora, aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui primeiro o Cycle, então eu vou clicar aqui, ó, vou colocar o Cycle aqui de uma vez. O Cycle é esse aqui, ó, que ele parece uma motinha, tá? Vou girar ele aqui, ó. Rodar aqui para ele ficar olhando para lá. Aí, muito bem. Esse lado aqui eu vou colocar para ser como se fosse a equipe azul, tá? Então, eu vou deixar o Cycle azul. Aqui é a minha torre, eu vou deixar azul também. Ó. Que aí, aqui é o vermelho e aqui é o azul, tá? Agora, aqui a gente vai clicar com o botão direito, vai vir aqui, ó, alterar definições. Vocês podem colocar aqui, ó, eu vou mostrar, mas eu não vou alterar o meu, mas se vocês quiserem, essas 4 opções aqui, vocês podem alterar, por exemplo, a velocidade com que ele vai fazer a curva, a velocidade com que ele vai para frente. Então, se quiser aumentar, ó, por exemplo, aqui ele tá 1. Você pode aumentar aqui, ó, o quanto você quiser, tá? Mas é legal fazer o seguinte, se o azul tiver 4, o vermelho tem que estar 4 também, para ficar o jogo igual, tá? No meu caso, eu vou deixar aqui do jeito que tava 1. Beleza? Essa parte aqui de imóvel e vulnerável a gente não vai colocar, porque ele vai se mover e ele também vai ser vulnerável, porque o outro, o vermelhinho, vai poder atirar nele, tá bom? Mas aqui também tem outras opções que são legais que a gente precisa colocar. Como ele vai atirar um míssil, é legal a gente vir aqui, ó, e colocar o tempo de recarga dele para 1 segundo. Ó. Então, para ser mais rápido, senão vai demorar muito para ele poder recarregar e poder atirar de novo, tá? Ó, mísseis de uma só vez, eu vou colocar aqui um míssil só, porque se eu colocar 4 vai ficar muito chato, né? Que vai ficar um tempão lá dando míssil no inimigo, então eu vou colocar um míssil por vez, beleza? As outras coisas aqui eu não vou alterar nada, então só vou apertar aqui, ó, ESC no teclado e vou sair, beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte, vou clicar novamente nele, vou vir aqui, ó, programar, e aqui a gente vai começar a fazer a programação. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser fazer ele se movimentar. Então, como é que funciona a lógica de programação? A gente vai ter um evento, alguma coisa que vai acontecer, e logo em seguida a gente tem uma ação, ou seja, a consequência do que acabou de acontecer, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui, quando eu usar o meu teclado, eu estou usando, então eu estou tendo uma ação de usar o meu teclado. Quando eu usar, eu vou fazer com que o meu personagem, que é o Cycle azul, ele se movimente, ele vai para a esquerda, direita, para frente, para trás. Tá? Então, a gente vai usar determinadas teclas. Então, a gente tem que escolher quais são as teclas que a gente vai utilizar e logo em seguida falar o que ele tem que fazer, que é se movimentar. Belezinha? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos clicar aqui no quando. Então, quando eu usar o meu keyboard, que é o meu teclado. Só que aí, o que eu tenho que usar do meu teclado especificamente? Então, eu vou clicar aqui no mais e vou selecionar aqui, ó, o azul eu vou colocar para ele ser aqui o WSD. Quando você for programar o outro cycle, você vai usar o arrow aqui, ó, tá bom? As setinhas do teclado. Só que aqui é o seguinte, a gente vai programar o cycle inteiro
E depois a gente vai duplicar ele, mudar a cor e mudar só alguns itens na programação. Assim vocês não vão ter que programar tudo de novo, tá? Tem muita coisa que é igual, porque eles vão ter os mesmos movimentos. Então, por exemplo, da movimentação, vocês só vão trocar uma coisinha e o resto vai ser igual. Então, a gente vai programar um, depois vocês vão duplicar ele e só fazer umas alterações, para não ter que fazer tudo do zero, beleza? Nesse caso, eu vou usar o WSD, mas se você quiser usar as setinhas, o outro vai usar outra coisa, tá? Então, quando o WASD do teclado forem apertados, o que ele vai fazer? Então, a gente vai vir aqui e a gente vai colocar para ele se movimentar. Então, eu vou vir aqui ó, no Move e logo em seguida eu posso colocar aqui para ele se mover rápido, tá? Agora, é importante vocês saberem o seguinte. Sempre que vocês fizerem uma linha de comando, faz um teste. Então, fiz uma linha de comando, vou apertar o ESC, vou vir aqui, vou dar play e vou ver se está funcionando, ó. Então, aqui, ó, ele está funcionando, ó. Tá vendo? Ele está se movimentando, está andando aqui. Depois a gente vai fixar a câmera, tá? Então, não vai ficar girando assim na hora que a gente estiver jogando, não. Tá? Então, aqui funcionou, aperto o ESC. Na aula aqui com vocês, eu não vou ficar dando pausa para testar, porque como é um vídeo, senão vai ficar muito grande. Então, vocês, quando eu fizer uma linha, dá uma pausa, faz um teste para ver o que aconteceu de mudança no jogo. Isso é muito importante para vocês conseguirem entender como é que funciona. Ah, por isso que eu coloquei esse bloquinho, por isso que eu coloquei aquela lógica, tá bom? Então, vamos lá. Vou continuar aqui, vou voltar aqui no Codo, vou voltar aqui para programar. E a gente vai colocar aqui o restante da programação do meu Cycle aqui, o Cycle azul, tá? Então, agora a gente vai fazer ele atirar. Para atirar, eu também vou usar o teclado. Então, eu vou vir aqui de novo, quando, Keybird, e aqui, ó, mais de novo. Só que aqui eu vou vir nessa opção aqui, ó, MISC, que aqui eu tenho os botões especiais aqui do meu teclado. Nesse caso, eu vou usar o espaço para atirar, porque o espaço está perto do WSD. Então, vou usar o espaço e ele vai fazer o quê? O meu Cycle aqui, ó, ele vai atirar. Então, tem aqui, ó, Shot, tá? Ele vai atirar, mas ele vai atirar o quê? Eu vou colocar aqui para ele atirar um míssil e o dano, então eu vou vir aqui em Combate e o dano vai ser só fazer, ou eu faço só o meu personagem ficar tonto, ou eu posso explodir ele mesmo, tá? No exemplo que eu mostrei para vocês no início, ele estava explodindo. Mas eu acho que vai ser desleal, porque se você atirar no seu oponente e ele morrer, automaticamente você já vai vencer o jogo sem precisar pegar todas as moedas e tudo. Você vai poder pegar com bastante calma. Então aqui eu vou colocar só para ele dar ficar tonto e depois voltar ao normal. Beleza? Agora aqui, ó. No caso, não tem outro personagem, então não adiantaria testar essa linha aqui, tá? Vou para o próximo aqui. O que ele precisa fazer também? Então, agora ele também precisa fazer o seguinte, ele precisa pegar as moedas, mas a gente não colocou essas moedas aqui ainda. Então, eu vou sair aqui, ó. Vou clicar aqui e vou colocar a moeda. Essa moeda aqui vai ser de teste. Então, aqui eu vou deixar ela na cor amarela. Vou voltar aqui. Então, aqui, ó, quando ele colidir com quem? Com a moeda. Ó, a moeda não tá aparecendo aqui, você vem aqui, ó, More. E moeda. De qual cor é essa moeda? A gente vai colocar aqui amarelo. Isso é importante, tá? A gente precisa colocar qual é a cor, porque os dois lados vão ter moedas. Então, a gente precisa definir a cor certinha para ele não pegar a moeda que está no próprio campo dele. E agora aqui, ó, quando ele colidir com essa moeda, a gente pode colocar para ele comer, então é como se ele tivesse, a moeda vai sumir automaticamente, ou a gente pode só colocar para ele ganhar o ponto e fazer com que a moeda desapareça, tá? Mas é mais rápido colocar para ele comer, ele não vai literalmente pegar e comer, mas ela vai sumir, então é mais rápido. E a gente coloca aqui, ó, it, que seria a moeda, tá bom? E não o Cycle. Logo em seguida, a gente quer que ele faça outra coisa, com essa mesma condição de quando ele bater na moedinha amarela.
Então, eu vou vir aqui no faz, de novo. E aí, eu vou colocar aqui, ó, vou vir aqui em game, aqui, ó, score. E aqui o score, eu vou escolher a cor azul, ó, o azul, que é ele. E aí, ó, a minha pontuação azul, eu vou ganhar mais um ponto. Então, eu vou vir aqui, ó, points e 1 ponto. Se você quiser colocar moeda valendo 5 pontos cada uma, você pode também, tá? É só lembrar disso no final para fazer o restante da configuração aqui, tá? Logo em seguida, eu também quero que ele toque um sonzinho assim de que ele pegou a moeda. Então, eu vou vir aqui de novo em faz. Depois, eu vou vir aqui em action, more, e aqui, ó, play. Então, ele vai tocar um som. Mas qual o som? Vou vir aqui de novo, mais. Aí, aqui, events, arcade, e aqui, ó, coin, tá? Só que aqui eu preciso chegar para o lado também, porque eu vou clicar aqui e puxar para o lado. Clico aqui, clico, seguro e puxo para o lado. Não pode ser aqui, tá? Ó, tem que ser aqui, ó. Opa, aqui. Por quê? Quando isso aqui acontecer, vai fazer isso, mas também vai fazer isso e também vai fazer isso. Ou seja, ele vai fazer a moedinha sumir como se ele tivesse comido, ele também vai fazer ganhar mais um ponto e ele também vai fazer tocar o som de coin, tá? Quando isso aqui acontecer. Por isso que aqui e aqui a gente não preencheu nada, tá bom? Isso é bem legal porque você pode, com um único evento, criar mais de uma ação, ou seja, mais de uma coisa que o personagem vai fazer, tá? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um teste com essa moedinha que a gente colocou aqui. Ó. Deixa eu girar aqui. Ó. E ele pegou a moeda e ela contabiliza aqui, tá? Vou sair agora. Essa moeda aqui, ela vai ter que ficar lá no campo do outro personagem. Então, eu vou vir aqui e vou trazer essa moeda para cá. A gente vai colocar 5 moedas, tá bom? Então, já vai estar programado com a moedinha amarela. Então, eu vou só dar Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar 5 moedas, tá bom? Ó, uma no meio e uma em cada ponta. Então, já vou deixar ali. E aqui a gente precisa colocar a mesma coisa também. Mas eu não vou colocar agora e vou deixar para vocês fazerem essa programação depois, tá? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Volta na programação do Cycle, porque a moedinha já está funcionando. Volta aqui e a gente vai fazer a outra parte da programação. Quando ele pegar as 5 moedas, ele tem que vencer o jogo, certo? Para ele vencer aqui o jogo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó, no quando ele colidir com a torre, que a torre é do lado dele, né? Então, aqui, ó. Quando ele colidir aqui com o castelo, que é a torre aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma comparação. Então, quando ele colidir com a torre e quando ele tiver 5 moedas, ou seja, ele coletou todas as moedas lá do inimigo. Então, eu preciso de 2 eventos. Se eu preciso de 2 eventos, então eu não posso colocar nada aqui no faz por enquanto. Eu vou colocar outro quando aqui embaixo. Então, eu vou colocar mais um quando aqui, ó. Então, se ele colidir com o castelo, eu vou verificar se ele pegou as 5 moedas. Então, eu vou vir aqui, ó, em Score. Vou clicar no mais aqui de novo. Vou vir aqui, ó, Score azul, mais, e vou comparar, ó. Eu vou ver se é igual a 5. Então, eu vou vir aqui, ó, Points, e tenho 5 aqui. Beleza? Então, eu tô fazendo, ó, a minha pontuação azul, da cor azul, que é dele, é igual a 5. Então, se ele bateu no castelo, ou seja, ele voltou pro campo dele e encostou no castelo, e ele pegou as 5 moedas lá do adversário, então ele vai ganhar. Só que aí aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou puxar também pra cá, ó. Então, quando isso aqui acontecer e quando isso aqui também acontecer, ou seja, tem que acontecer ao mesmo tempo. São as duas coisas que têm que ser verdadeiras, tá bom? Então, isso aqui é verdade. Isso aqui também é verdade, então ele vai ganhar.
Aí a gente vai vir aqui nesse faz aqui de baixo e vai colocar o seguinte, ó, game, win, e a gente vai colocar aqui que quem ganhou foi o azul, beleza? E logo em seguida aqui já vai aparecer aquela tela de que ele ganhou, tá? Agora, como a gente vai colocar uma música de fundo também, a gente não programou ainda, mas a gente vai colocar. Eu vou colocar aqui de uma vez, ó, no faz, eu vou colocar aqui para ele parar de tocar a música. Então, eu vou vir aqui em Actions, More e aqui, ó, é esse aqui de bloquear o som. Então, eu vou parar essa música. Só que isso aqui eu vou colocar aqui, ó. Então, quando ele vencer, automaticamente eu vou fazer a música parar, tá? Então, esse aqui a gente puxa um pouquinho pro lado também, tá? Então, só fazendo uma revisão desse código que a gente acabou de fazer. Vamos lá de novo. A primeira linha aqui, a gente tem o keyboard. Quando o W, A, S ou D, essas teclas forem pressionadas, ele vai se mover rápido, tá? Então, ele vai se movimentar. Se eu apertar o espaço, ele vai lançar um míssil e vai deixar o inimigo tonto, tá? Quando bater nele, ele vai ficar tonto. E aqui, ó, se ele colidir com a moeda amarela, que está lá no outro campo, ele vai fazer a moeda sumir, como se ele tivesse comido. Logo em seguida, ele vai fazer o seguinte também. Ele também vai contar um ponto e vai fazer tocar um sonzinho de moeda, para você saber que ele capturou aquela moeda. Na linha 6, ele verifica se colidiu com a torre aqui, o castelo. Se ele colidiu com o castelo, aí ele vai verificar uma outra coisa, se a pontuação é igual a 5. Se isso aqui for verdade, isso aqui também for verdade, então o azul venceu. E aí, logo em seguida, ele vai parar a música que a gente ainda vai colocar. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver sobre esse código, pode colocar nos comentários aí que depois eu respondo você, tá bom? E aqui é importante saber o seguinte, se você quiser colocar um castelo de um lado e um castelo do outro lado também, aqui é importante você selecionar qual é a cor do castelo. No nosso caso é azul. Aqui eu não preciso porque eu só tenho um castelo, mas eu vou colocar só para vocês verem que daria para colocar um castelo de um lado e do outro também, tá? Eu só precisaria colocar aqui, ó, que é o castelo da cor azul. Só isso. E aí você pode colocar um castelo aqui e o outro do outro lado. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar agora aqui a música para tocar. Eu posso fazer uma programação em qualquer um desses personagens aqui, ó, que são só objetos, árvore, pedra, o cano, o que eu quisesse. Como eles vão estar sempre no jogo, eu vou escolher qualquer um deles aqui e colocar a programação para ficar tocando a música do jogo, tá? E agora a gente vai colocar aqui o som de fundo, mas os personagens eles fazem alguns sons, né? Tem os efeitos. Então a gente vai diminuir o volume desse som, então a gente vai vir aqui em configuração do mundo e a gente vai diminuir o volume dos efeitos. Então você vai rolar aqui, ó. Então aqui, ó, volume dos efeitos, a gente vai deixar aqui, ó, vou deixar em 15%. E o volume da música eu vou deixar em 70%, tá? E aqui, ao iniciar o jogo, eu vou colocar uma contagem decrescente. Então, ele vai contar 3, 2, 1, tá bom? E aqui a gente vai agora programar a música em si, né? Então, como eu tinha falado pra vocês, eu vou preferir colocar nessa torre aqui do castelo, tá? Então, eu vou programar aqui. A gente vai botar aqui, ó, quando. Vou vir aqui em More e vou colocar Always, ou seja, sempre, eu vou fazer o quê? Eu vou tocar a música de fundo. E aí a gente vai vir aqui, ó, Action, Play. E aí agora a gente escolhe aqui a música, Music. E eu vou vir nessa aqui do mistério e eu vou colocar esse daqui. Mas vocês podem testar, só posicionar o mouse em cima que a música começa a tocar. Eu vou preferir essa, mas se você quiser outra, você pode colocar, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar as defesas aqui, ó. Só que as defesas eu não vou colocar no campo do azul, vou colocar no campo do vermelho, por mais que não tenha o Cycle aqui ainda. Porque já que a gente já colocou as moedas, a gente vai testar com ele vindo aqui. E depois,
O cycle vermelhinho e as defesas do azul, vocês aqui vão fazer sozinhos, olha só que legal. Mas vai fazer aqui acompanhando essa aula também, tá? Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui a defesa. Eu vou vir aqui, ó, nesta parte aqui, e eu vou colocar esse robozinho aqui, ó, tá? Vou colocar um robozinho aqui e vou mudar a cor dele para vermelho. Só clicar na setinha do teclado. Vou clicar com o botão direito, alterar definições. Vou deixar ele aqui como imóvel e também como invulnerável. E agora eu vou fazer a programação, que é bem simples. Quando ele ver aqui, ó, quando ele ver o cycle aqui, ó, só que próximo dele. Então, aqui, ó, quando ele vê o que próximo dele? O cycle. Então, quando ele vê de um jeito próximo, ou seja, tá perto dele, o cycle, ele vai atirar. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai vir aqui em shot. Aí você pode escolher o míssil ou você pode escolher esse aqui, que ele lança um monte de bolinha, tá bom? Eu vou colocar um míssil mesmo. E logo em seguida a gente volta aqui em Combat e coloca só para ele ficar tonto, porque senão ele vai ser destruído, tá? E é só isso. E aí eu volto aqui, ó, e a gente pode fazer um teste rapidinho. Ó, viu? Eu cheguei perto e ele lançou um míssil em mim. Se eu for para longe, ó, aí ele não lança mais, ó, tá vendo? E aqui vocês podem colocar também para ficar mais fácil ou mais difícil, vocês que decidem, o tempo que ele vai conseguir recarregar o míssil. Então, se vocês escolherem aquela bolinha para ele atirar, vocês têm que vir aqui, ó, o tempo, aqui, ó, tempo de recarga do blip, tá? No caso, eu coloquei míssil, então eu vou vir aqui, ó, tempo de recarga do míssil. O tempo aqui dele tá 3, eu vou deixar 4, tá? E agora aqui, como eu vou ter um de um lado e o outro do outro, eu simplesmente vou dar Ctrl Z e Ctrl V. Então, ele já vai com a programação, porque eu acabei de clonar ele, tá vendo, ó? Só que aqui é o seguinte, uma coisa que eu esqueci de colocar. Ele precisa saber qual que é o cycle, então a gente precisa falar aqui que é da cor azul, tá? Eu esqueci de colocar. Então, quando ele ver o cycle da cor azul, ele vai atirar. E aqui é a mesma coisa. Beleza? Então, sempre que ele ver esse cycle da cor azul, ele vai atirar. Para não acontecer dele atirar no vermelho, que seria desse campo aqui. Beleza? Agora, outra defesa que a gente vai colocar vai ser a mina terrestre aqui, ó. Essa mina aqui que ela atira. Você pode colocar essa daqui, que ela fica paradinha só encostar, mas eu vou preferir colocar esse aqui, ó, que ele afunda e depois ele sai e também consegue lançar o míssil. Eu vou colocar uma desse lado e uma do outro lado também, mas aí eu só vou copiar. Eu vou colocar a mesma programação, ó, quando ver perto, mais perto quem? O meu cycle, o que? Azul. Quando ele ver perto o cycle azul, o que ele vai fazer? Ele vai atirar, mas eu vou colocar agora essas bolinhas aqui. Mas ele só vai dar vai ficar tonto, só isso. E aqui eu vou deixar ele vermelho. E vou girar ele aqui, ó, porque ele precisa olhar pra frente, ó. O canhãozinho dele precisa estar pra frente. Aqui eu posso ir nas configurações, também deixar ele como imóvel, também invulnerável, porque senão ele pode ser destruído, né? E vou vir aqui, ó, o tempo de recarga do meu blip. Aqui, ó, velocidade, aqui, ó, tempo de recarga tá 0,0 segundos, então eu vou colocar aqui que ele vai levar 1 segundo para poder recarregar. E tem aqui, ó, blip de uma vez, 40, eu vou colocar aqui, vou deixar 10, pronto. E vou apertar ESC para sair.
E pronto, aqui ele já tá desse lado. Agora eu vou dar Ctrl Z, ou Ctrl C, desculpa, Ctrl C. E vou colocar aqui Ctrl V. Copiei e colei ali. Esse lado aqui só tá faltando o player, que vocês vão fazer. E esse lado aqui tá faltando as moedas e a defesa, que vocês também vão fazer, tá? Então agora eu vou testar aqui, ó. Se eu for lá do outro lado, ó. Ó, ele atirou aqui em mim, mas eu também posso atirar pra deixar ele tonto, ó. Coletei aqui uma moeda. Vou pegar aqui a outra moedinha. Caí na água. Se vocês quiserem deixar o tiro dele destruindo essas máquinas de defesa, vocês podem deixar também, tá? Peguei aqui as 5 moedas, agora eu vou correr lá pro meu campo para sair aqui de onde eles estão atirando em mim. E ó, vou encostar na torre e vou vencer. Beleza? Então agora vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, só que para o vermelhinho. Mas antes eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer isso, tá? E no final do vídeo eu vou deixar o gabarito para vocês desse exercício, tá? Mas basicamente o que vocês farão é o seguinte. Vocês podem copiar esse aqui, só mudar a cor, principalmente na programação. Então eu vou fazer só um aqui para vocês terem uma ideia. Vou vir aqui, eu posso vir aqui, ó, dar Ctrl C e Ctrl V aqui. Mudo a cor dele aqui para azul. Vou na programação e mudo só aqui, ó. Em vez dele ver o cycle azul, eu vou colocar para ele ver o cycle vermelho. Só isso. E volto, ó. Então aqui ele já vai estar programado para o cycle que vai estar aqui. Para esses aqui, ó, do canhãozinho aqui, que fica aqui atrás, é a mesma coisa, tá? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Vocês vão copiar também, mudar só a cor e colocar aqui atrás. Para o cycle, vamos aqui na programação do cycle. Quando vocês fizerem o vermelho, vocês podem copiar ele e colar do outro lado, mudar a cor para vermelho. Vir aqui na programação, vocês vão mudar. Em vez de ser o WSD, vocês vão usar as setinhas do teclado. Em vez de ser o espaço, vocês vão colocar uma outra tecla. Pode ser um número, pode ser a tecla delete, que está mais aqui próximo. Vocês vão escolher, ou pode ser uma letra também. Aqui a moeda não pode ser amarelo, vai ter que ser uma moeda de uma outra cor. Então vocês vão botar 5 moedas também lá do outro lado, só que de outra cor aqui, tá? Aqui vocês também precisam mudar a cor para vermelho, que é a cor do cycle vermelho. Aqui também, ó, tá vendo? Aqui também e aqui também, tá? Então é isso, tenta fazer sozinho, tá bom? Para você aprender como é que faz a programação, como é que faz os bonequinhos aqui, beleza? Bom, e agora se a gente testar aqui, ó, vou dar um play. Então, ó, tá tocando a música, tá tudo certinho. O problema agora é a posição da câmera, então a gente vai pausar aqui e eu vou vir aqui novamente em configuração do mundo, tá? E a gente vai posicionar aqui a câmera. Então, aqui, ó, para definir a câmera, você vai apertar o X aí do teclado. Ó, apertei aqui o X e agora aqui eu vou posicionar. Eu vou arrastar como se eu estivesse usando aquele ícone de mãozinha. Então, eu vou posicionar aqui onde eu quero, ó. Então, eu quero ver dessa forma aqui o mapa. Chega mais para cá. Então, eu quero que a câmera fique assim. Então, aqui ela fala, ó, mover a câmera para a posição desejada, depois você aperta aqui o Enter. Então, eu vou apertar o Enter aqui do meu teclado. Beleza? Depois eu volto aqui, ó, em ESC. E aí, agora eu vou dar Play. E agora a câmera tá onde eu queria, onde eu coloquei ela. Ó,
Passei ali. Beleza?